irmãos podem se assentar. A gente vai para o ofício das leituras, e a primeira leitura se encontra em Atos 1, dos versos 6 a 14. Diz assim a palavra do nosso Senhor no livro de Atos. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que ressuscitarás o reino para Israel? Jesus respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou momentos em que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebeste a força do Espírito Santo que virá sobre vós. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minha testemunha em Jerusalém e toda a Judéia e na Samaria até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como viestes partir para o céu. Como vistes partir para o céu. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que estavam próximo de Jerusalém, à distância da caminhada num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam se reunir. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. A nossa segunda leitura se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, a partir do capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, segundo a primeira epístola do apóstolo São Pedro. Amados, não estranheis o fogo que se alastrou contra vós para a vossa provação, como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. Bem-aventurados sois, se sofreis insultos por causa do nome de Cristo, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousará sobre vós. Humilhai-vos, pois a poderosa mão do Senhor, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiais, vigiais. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de teres sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a glória eterna, no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará e vos confirmará e vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Meus irmãos, nosso salmodia se encontra no Salmos 68. E eu gostaria, à medida que eu for lendo, a gente vai pausando e recitando essa antífona, que se encontra no verso 4. Vamos dizer juntos: Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exultai-o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, e fogem da face os que os odeiam. Como se dissipa a fumaça, tu os dispersa, como se derrete a cera diante do fogo, assim
perecem os pecadores diante de Deus. Alegrem-se os justos e exultem na presença de Deus e sintam gozo na alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Alegrem-se os justos e exultem na presença de Deus e sintam gozo na alegria. Cantai a Deus, cantai salmos ao seu nome. Abri caminho para aquele que cavalga nas nuvens, Senhor é o seu nome, alegrai-vos diante dele. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, assim é o Deus em sua santa morada. Deus dá moradia aos desamparados, faz sair os prisioneiros para uma vida feliz. Mas os rebeldes ficarão numa terra árida. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Ó Deus, que saíste à frente do teu povo e quando atravessaste o deserto, e a terra tremeu e os céus se derramaram, diante da face do Deus dos sinais, diante do Deus de Israel. Mandaste uma chuva torrencial, ó Deus, e a tua herança enfraquecida a restauraste. Teus animais nela habitavam, e na tua bondade tu preparaste para o pobre. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai a voz nas nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, salmodiai a Deus. Aquele que cavalga nos céus, os céus eternos, ele fará ressoar sua voz, voz poderosa. Atribui a força a Deus, sua magnificência está sobre Israel e a sua força nas nuvens. Admirável é Deus desde o seu santuário. O Deus de Israel, ele dará força e poder para o seu povo. Bendito seja Deus. Cantai ao Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o novo nome, exultai diante dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. E aleluia! Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para a aclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser puxar o aleluia, fica à vontade, porque eu não vou. Aleluia. Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, a partir do capítulo 17, versos 1 em diante. Glória a vós, Senhor. Assim falou Jesus. Então, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorificarei na terra, levando a termo a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos que do mundo me deste. Eram teus e a mim os deste, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que tudo quanto me deste vem de ti, porque eu lhes dei as palavras que me deste. Elas as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, eles, porém, estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado seja só Cristo. Amém. Meus irmãos, gostaria de chamar agora o nosso querido pastor Léo, para a gente orar por ele. Estendam suas mãos. Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe o pastor Léo, ó Pai, que falará hoje, Pai. Coloque em tuas bocas a tua palavra e que ele ministre para os nossos corações, ó Pai. Que nós tenhamos ouvidos desimpedidos para ouvir, olhos atentos para ver, ó Pai, e corações de carne prontos para receber da tua verdadeira vida. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco sempre. Amém. Gente, pode sentar, fica à vontade. Vamos viajar no Evangelho de hoje, né, meus queridos? Eu acho muito... Obrigado, Baixo. Eu acho esse Evangelho muito interessante porque ele reflete a essência do ministério de Jesus, né? Quando você para analisar desde o começo, até quando ele vai chamar os seus discípulos, ele passa uma noite inteira orando. Né? Decisão é essa para o Filho de Deus? Não, mas ainda assim ele passa a noite toda orando. E aí o ministério de Jesus é tão marcado por diversas coisas, ensino, ele ensinava de uma forma diferente, a palavra dele era um pouco diferente, a forma como ele atuava, você tinha ali pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, coisas extraordinárias, mortos ressuscitando, mas aí o que chamava a atenção de quem caminhava com ele é que ele era um homem de oração. Aí diversas vezes os discípulos poderiam perguntar várias coisas para Jesus. O que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu faço para curar e tal? Às vezes existem momentos pontuais que isso acontece, mas o momento crucial, a pergunta crucial que rolava dos discípulos em relação a Jesus é: ensina a gente a orar. A gente aprendeu desde cedo que não se trata do repertório, não se trata do resultado, se trata de como a gente caminha face a face com o nosso Deus. Como é que a gente pode orar? Como é que a gente pode fazer e expressar aquilo que o Senhor está expressando? Porque a gente sabe que tudo que o Senhor está fazendo é apenas um resultado, mas a tua essência é outra. E aí eles perguntam sobre isso. Então, o ministério de Jesus é marcado por oração. E é muito interessante que não apenas ele começa com a oração. Eu sou professor de física, né? Para a tristeza de alguns, né? Mas, como professor de física, o conteúdo que a gente trabalha com os estudantes, a gente tende a, no final do ano, fazer um resumo geral, direcionar, principalmente o pessoal que é do terceiro ano. Olha, gente, a gente trabalhou tudo isso ao longo dessa jornada aí de escola de vocês, mas a gente está finalizando agora. Eu acho que é importante eu lembrar isso. É evidente que o conteúdo de física não é igual ao conteúdo do Cristo. O Cristo é um conteúdo de encarnar, ele é o próprio conteúdo que é encarnado na medida em que a gente se alimenta dele. Mas eu, particularmente, não vou terminar o meu ensino com os meus estudantes falando de uma coisa simples. Eu vou terminar o meu ensino com os meus alunos ali, algo que realmente, a partir de agora, se vocês tiverem isso em mente, se vocês tiverem isso na ideia de vocês podem realizar qualquer coisa. Vocês podem fazer Enem, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês decidirem. Isso aqui é o essencial que vocês precisam saber desse conteúdo. E Jesus, incrivelmente, depois de falar que ele ia morrer, ressuscitar, depois de falar que ele... E antes de ele enfrentar o momento da morte e da ressurreição, ele termina... Gente, vem cá. Deixa eu falar para vocês aquilo que é a base de tudo. Aí todo mundo vai saber o que ele vai falar, né? Será que ele vai falar dos saduceus, dos fariseus? Tome cuidado com o fermento. Ele já falou isso, pode ser que seja isso que ele vai falar. Será que ele vai falar sobre... ele vai curar um enfermo na nossa frente, vai dar uma técnica de 5 passos para você curar qualquer enfermo a partir de agora? Ou então, técnica de como você expulsar o demônio sem precisar fazer com que ele fale o nome dele? Não, gente. Simplesmente ele fala lá, vem cá, gente, a base é essa. Pai.
E ele começa a ele nem está falando com eles, ele está falando com o pai dele. Então, ele traz a base de uma vida de um discípulo. Então, o caminhar do discípulo, se ele fosse uma trajetória assim de maturidade, ele nasce a partir de oração, porque o chamado deles foi a partir da oração de Jesus, e aí ele vai amadurecendo, amadurecendo, e é como se Jesus estivesse dizendo agora, pessoal, que vocês vão entender a morte e a ressurreição, a maturidade da fé cristã, a maturidade da minha realidade, daquele que é chamado meu discípulo, é que você se torne um com essa oração. Vamos aqui viajar aqui. A tese central, vou falar assim, né? A ideia central, antes de eu tomar um café aqui para dizer, né? Vai orando aí enquanto isso, né? A ideia central, gente, eu vou logo começar com ela. A gente caminhou vivenciando a ideia de que a gente ora para criar um ambiente para Deus responder. A gente é ensinado dessa forma. Não, deixa eu orar porque eu vou orar pela irmã, porque a irmã está com aquele problema, para que Deus dê uma resposta para o problema da irmã. Deus pode dar a resposta para o problema da irmã por meio da oração? Pode, ele vai fazer isso. Mas esse não é o objetivo da oração. O objetivo da oração não é você criar um ambiente para Deus responder. Nessa leitura, a gente percebeu o seguinte: o ambiente da oração, na verdade, a oração não se trata da nossa oração, se trata da oração de Jesus. Então, não é a respeito de eu orar para criar um ambiente para Deus responder. Como se a minha oração, sendo melhor do que, por exemplo, a do Felipe, tenha capacidade de fazer coisas extraordinárias, enquanto a oração do Felipe, coitado, não vai ser capaz de fazer isso. Jesus, ele estabelece a base da vida do discípulo. Tanto é que a gente viu depois, lá no livro de Atos, o quê? Eles perseveravam unânimes na oração. O caminhar do discípulo é esse, perseverar unânime na oração. Mas não numa oração que nasce a partir de si, mas numa oração que é a resposta da oração de Jesus. Vou falar com bastante devagar aqui. Deus não nos chamou para orar, para criar um ambiente para Deus responder. Deus nos chamou como resposta à oração dele. Deus não nos chamou para orar para Deus responder. Ou nós somos a resposta dessa oração de Jesus, ou nós não somos a resposta dessa oração de Jesus. E na medida em que nós nos tornamos resposta da oração de Jesus, a oração que eu faço, a oração que você faz, é uma extensão dessa mesma oração. Um só Deus, um só Espírito, uma só oração que nós fomos afogados, a oração de Jesus. Aqui, gente, porque a gente leu até o versículo 11, mas ele faz essa oração, primeiramente ele está orando, aí depois ele ora pelos discípulos dele. Eu oro por esses, eles vão ficar no mundo, depois eles oram, e não apenas por esses, eu oro por aqueles que crerão a partir do que eles vão pregar. Nós somos fruto de uma pregação a respeito desse Jesus, que foi caminhando ao longo de séculos e séculos e séculos, e hoje nós estamos aqui reunidos na pessoa de Jesus, reunidos diante dele. E aí, gente, quando a gente percebe isso, é diferente. É diferente porque, pensa comigo, qual é os dois modelos? Os dois modelos, eu fazer uma oração para Deus responder, ou outro modelo, eu me tornar uma resposta a essa oração. Então, se ele orou para os discípulos dele, e ele orou por nós, que somos aqueles que iam receber a mensagem depois, de uma certa forma, essa oração de Jesus, ela nos engoliu. Nós fomos encharcados de oração. É como se lá no meu estado, no meu município, lá, gente, sou de Belém do Pará, né? É muito comum ter enchentes, né? Essa parte assim, principalmente quando chove, alaga tudo. Mas imagina uma cidade inteira alagada. Do chão ao céu. É isso que a oração de Jesus fez. A oração de Jesus não deixou 1 centímetro do universo que não tenha sido encharcado. Agora, preste atenção comigo. Se Jesus fez essa oração, vocês acham que o Pai vai responder essa oração de Jesus?
Então, a resposta às orações não tem a ver com a qualidade de quem ora, mas de você perceber que você é alguém que está em Cristo. É isso que nós falamos. Em Cristo, por Cristo. Então, na medida em que nós estamos em Cristo, é por isso que o Novo Testamento vai falar muito de nós estarmos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, isso, aquilo. É em Cristo. Porque em Cristo, inclusive na oração dele, é que a nossa oração é ouvida plenamente pelo Pai, porque nós não sabemos orar como convém. Paulo falou isso, né? A gente não sabe, a gente não tem nem palavra, a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se, na medida em que a gente estivesse nessa oração, somos resposta da oração de Jesus. Se nós somos a resposta da oração de Jesus, nós estamos, na medida em que oramos, nós estamos sendo direcionados. Essa oração está sendo direcionada ao Pai. Mas se essa oração, que é a oração de Jesus, está sendo direcionada ao Pai, a mesma resposta do Pai para Jesus já foi dada. É por isso que em Cristo, tudo que nós tivermos pedido, acontece. E Tiago vai reclamar disso. Não, vocês pedem mal, meu irmão. Vocês pedem mal porque vocês pedem para vocês. Vocês não entendem o corpo de Cristo e não entendem que vocês têm que estar nele. Não é você orar para criar um ambiente para Deus fazer alguma coisa e cutucar os nossos caprichos. Não é isso. É de nós nos entendermos como estamos em Cristo. E na medida em que nele, no nome dele, na pessoa dele, na oração dele, como resposta a ela, nós nos colocamos em oração como igreja, como os apóstolos faziam, nós estamos sendo respondidos à oração. Gente, não tem limite para a resposta da oração. Pessoas são trasladadas só porque cuidaram de uma pessoa que era menosprezada na sociedade, um etíope, como aconteceu com Filipe. Pessoas tinham cadeias e prisões quebradas aí para o cara sair de lá e ninguém, as pessoas não entendiam, os apóstolos não entendiam, gente. A gente viu ainda há pouco ali na leitura. Jesus não deu resposta. Os anjos falaram o quê para os discípulos? Olha, relaxa, não tem muito o que fazer não. Vocês estão se perguntando aí, não é a resposta que vocês vão fazer. Vocês vão ser revestidos e pronto, se reúnam. E aí eles começaram a orar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito do fruto da racionalização, né? Ainda fruto de uma perspectiva meio bem cientificista, bem racionalista. A gente tem a ideia de que a gente precisa dar a resposta a todos. Mas no Evangelho a gente aprende que nós não precisamos dar resposta a ninguém. Nós precisamos nos tornar a resposta à oração de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer ideologia, qualquer movimento, seja ele de direita, de esquerda, qualquer movimento social, qualquer movimento de time de Cruzeiro e Atlético, qualquer coisa que você imaginar, isso não é resposta. Fique tranquilo. Deus pode dar resposta através de você, mas você não é a resposta. Deus só vai dar uma resposta de fato se você se tornar a resposta à oração de Jesus. Vou repetir. Não se trata de você dar a resposta a ninguém, porque a pessoa que está esperando a sua resposta é o próprio Jesus. Você vai se tornar a expressão dessa oração ou não vai? Essa é a grande questão, gente. Nunca se tratou de quem está certo ou de quem está errado. Nunca se tratou de que se é isso aí, as respostas, nós não temos todas as respostas. A grande questão é, eu vou me colocar no lugar de me tornar a realidade dessa oração que vai ao Pai e de, ao mesmo tempo, ser a realidade dessa resposta do Pai ou não? Pai nosso é isso, gente. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro que é Pai nosso, né? Santificado seja o teu nome, é o teu nome. Venha a nós o teu reino, a tua realidade. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, a gente quer alinhar as respostas do Pai. A gente quer ser essa resposta do Pai. A gente quer ao mesmo tempo levar, ser esse ambiente, ser essa extensão. Então, por exemplo, quando você vai no hospital e ora por alguém, você está simplesmente pegando a oração de Jesus e dizendo, o reino está chegando. Eu estou levando a oração do Mestre. Está compreendendo? Quando você vai lá e ora para uma pessoa que está com uma situação de saúde mental e tudo mais, e você ora por ela, não é a sua oração, gente.
não é a pessoa. É de se você é a resposta ou não na oração de Jesus, porque Jesus já fez essa oração, a gente simplesmente é aqueles que vão lá, como expressão dessa nova realidade do reino, carregam a oração de Jesus, como discípulos dele. Essa é a maturidade do discípulo. E toda a maturidade cristã, todo o caminho de crescer, de ser formado, de aumentar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, a Joyce e eu, a gente estava no momento de louvor em casa. E para quem não sabe, a gente teve 2 perdas gestacionais, né? E aí, nesse momento de louvor, depois ela compartilhou que a gente estava começando a interceder e tal, orar pela nossa vida, pela nossa família, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí, gente, ela falou que ela sentiu a mesma sensação quando ela perdeu o bebê, durante a oração. E aí, eu queria trazer isso para vocês, com muito cuidado. Quando a gente não se torna a resposta à oração de Jesus, quando a gente não está sendo uma extensão dessa resposta, e ao mesmo tempo, quando a gente não se coloca no caminho de receber a resposta dessa resposta do Pai, a gente está contribuindo para esse sentimento de perda gestacional. Porque a gente não está contribuindo para a formação do discípulo. Nem nossa, porque a gente poderia estar crescendo na expressão do Filho. Esse é o objetivo, gente, do Espírito Santo, do Consolador. É nos fazer andar na verdade a tal ponto que a gente vai se tornando como igreja mais e mais parecidos à imagem daquele que é perfeito, Cristo. Se nós não estamos desenvolvendo essa competência de se tornar a expressão real do Cristo, a gente está perdendo. E a gente está contribuindo para esse sentimento. Um sentimento de que, ao invés de ser aquele que ajunta para a formação do discípulo, é aquele que acaba com a formação do discípulo. Começando por mim, começando e também pelo outro. Algumas aplicações aqui, rapidamente. Quando você vai para as redes sociais, eu vou falar isso, eu já falei milhares de vezes, gente. A sua postagem, por mais que tenha, sei lá, você seja um influencer, milhões de curtidas, compartilhamentos, e você fale da Bíblia, ela não muda a realidade do Joãozinho. Por mais que você esteja falando, olha como a gente tem que defender o Joãozinho, mas ela não muda a realidade do Joãozinho. Você tem que se tornar a resposta da oração de Jesus. Porque na medida em que você se torna discípulo e caminha e cresce na realidade do discípulo, naturalmente, você vai lá e o Joãozinho vai receber justiça. Mas a sua postagem, ela não muda aquela realidade. Às vezes, a gente quer responder a tudo e a todos, mas a gente esquece de responder ao único que a gente deveria responder. Porque nós não somos discípulos, seja lá de quem for, nós somos discípulos de Jesus. No momento mais importante da história daqueles discípulos, no caminhar com Jesus, Jesus não para falar com eles. Jesus para falar com o Pai. E eu pergunto para você, você é cheio de opinião nas redes sociais, você é cheio de opinião na sociedade, no Twitter, todos nós somos, todos nós temos as nossas opiniões. Mas se você colocasse numa balança o quanto que você se dirigiu ao Pai para falar sobre uma realidade, e o quanto você se dirigiu a A, B ou C para falar daquela realidade, quem ganha mais? Isso mostra o sinal se o seu coração é uma resposta nesse momento, àquilo que Jesus queria que ele fosse. E não tem problema, nós somos discípulos. O discípulo é orelhudo mesmo, né, gente? Todo mundo é orelhudo ali. Um queria, vai, fogo do céu, para derramar aí. Eu quero criar uma oração para Jesus, para que ele possa responder minha oração. Derrama fogo do céu aí nessa galera. É aquele modelo. Quero que ele me dê força para me puxar a espada do próprio outro, fazer um matrix e cortar a orelha do outro, porque ele vai me dar força para isso, para eu poder realizar os sonhos do reino do meu umbigo. E no final das contas, a gente continua no modelo de deixa eu fazer a minha oração para o meu Jesus, para que ele possa responder a minha oração, ao invés de se tornar a resposta dessa oração de Jesus.
quando a gente olha para a oração de Jesus, ele está orando pelo quê aqui, gente? Quando a gente analisa o texto, ele está orando pelo quê? Ele termina o ministério dele falando de quê? E os discípulos revelam esse ministério falando de quê? Ministério de quê? Reconciliação, né? Jesus, ele está falando o que sobre aqui? Ele está dizendo o que? No final, lá no versículo 11. E assim sucessivamente. O que ele está dizendo aqui, gente? Tanto na oração que ele faz para os seus discípulos, quanto na oração para os outros. Lê com calma lá. Para que eles sejam como nós somos. O objetivo da maturidade cristã é que eles sejam como nós somos. Pergunto para vocês, com muita sinceridade, com muito zelo, com muito amor. Será que no dia a dia nosso, na forma como a gente interage como na sociedade, na forma como a gente interage como igreja, na forma como a gente interage no nosso trabalho, será que nós expressamos a unidade de Cristo com o Pai? Mas não é esse o ministério que a gente deveria ter, da reconciliação? Ou será que a gente caminha no mesmo espírito da nossa época? Qual é o espírito da nossa época, gente? O que a gente percebe no mundo aí? Famílias que são destroçadas por causa de 2 candidatos. Um aplicativo que precisa ser eliminado porque a galera lá joga fake news. Para poder convencer o outro de que o outro está errado. No fundo, Jesus está diante de nós. E a oração dele continua sendo ouvida pelo Pai e respondida pelo Pai. A grande questão é, Senhor, me ajuda. Me ajuda a mergulhar nessa realidade da tua oração. Me ajuda a ser a resposta a essa oração. Mas eu não aguento quando eu vejo o fulano, quando ele posta aquele vídeo ali falando sobre o candidato dele, sei lá, alguma coisa assim. Mexe! Tem batalhas que vale a pena morrer. No Ministério da Reconciliação, esse ministério vale a pena morrer. Se for para você escolher uma coisa pelo qual você morre, morra para ser resposta à oração de Jesus. Não morra por mais nada. Morra para ser resposta a tudo isso que ele falou ali. O capítulo 17 inteiro. Porque o próprio João, percebendo que essa era a importância do ministério de Jesus, ele disse o quê? Ele fez um capítulo inteiro escrevendo a oração do mestre. E por que, de alguma forma, isso era tão importante para João? Porque ele sabia que isso era importante para o mestre dele. Os apóstolos, o fundamento dos apóstolos, muito mais do que se é calvinista, arminiano, se é o sei lá o quê. O fundamento dos apóstolos é, e perseveravam unânimes, dentre todas as coisas, uma delas, na oração. Não tem problema nós darmos respostas. O problema é quando são elas que nos movem. O nosso objetivo é, Senhor, eu vou dar as respostas certas. Mas como os discípulos não sabem o que vai acontecer, que ficam em Jerusalém, que ficam no ambiente, esse ambiente da oração de Jesus. Eu quero convidar nós como igreja, meus irmãos, a nós orarmos. A nós de fato orarmos. A orar mesmo. De todos os encontros que a gente tem, o encontro menos frequentado é o da oração.
as nossas orações de segunda. E tudo bem, às vezes não vai dar tempo de todo mundo naquele momento. Eu mesmo tenho muita dificuldade de orar na segunda-feira. Mas esse ministério é para todos. Porque só existe discípulo maduro quando é aquele discípulo que se depara com o mestre dele orando e fala assim: eu quero entrar nesse fluxo. Eu quero ser essa resposta dessa oração do Pai. Estranhamente, meus queridos, nós somos convocados a ser a resposta da oração do nosso mestre. E toda vez que nós não assumimos essa postura, nós somos imaturos na fé ainda. Nós precisamos disso. De tudo que você imaginar, muito mais do que qualquer resposta que você possa pensar ou dar, nós precisamos, como igreja, como irmãos, como um ao outro, orar. Orar. Largar as nossas espadas que cortam as orelhas. Largar os nossos pedidos de queimar o nosso irmão ali, ó. Queima ele! A gente precisa parar para orar, gente. E eu sei que a gente é rodeado de todo tipo de teólogo, de gente que a gente gosta, beleza. Mas no fundo, nem o próprio Jesus se colocou nesse lugar. Eu quero que vocês me ouçam agora. João, posta um vídeo aí que a gente vai colocar no Rios, vai bombar. A partir de agora eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu quero deixar uma mensagem para o mundo. A mensagem é essa. É esse o meu ministério. Não. O momento mais crucial, o momento de culminância dos ensinos de Jesus. E se a gente honra Jesus, a gente precisa honrar, cara, aquilo que ele honra. O momento mais importante de Jesus, ele falou assim: Pai, eu oro por eles. Eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que eles estão no mundo, Senhor, eles estão no mundo, mas, Senhor, eu oro porque eu vou, mas eu começo a orar. E eu não oro não apenas por eles, eu oro por aqueles que vão crer através deles. Eu oro. E aí a gente simplesmente, cara, não existe privilégio maior. Você pode se tornar, sei lá, um andador de BMW, né? De sei lá do que. Você pode se tornar o maior jogador de futebol. Você pode se tornar o influencer mais extraordinário, mas você pode ir para a Lua, né? A galera está querendo ir para a Lua aí. Daqui a pouco eu vou querer ir para a galáxia de Andrômeda. Gente, o lugar mais honrável que o próprio Cristo nos proporcionou é o lugar de nós sermos resposta dele, resposta do Pai. E assim como o Cristo era a resposta do Pai, na medida em que nós nos tornamos um como ele é com o Pai, nós nos tornamos a resposta. E Deus vai fazer, cara. Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa se colocar nesse lugar. Eu queria usar um pouquinho desse tempo para a gente poder orar junto. E eu queria que você, toda vez, gente, que você tiver alguma situação no trabalho, alguma situação com a sua família, alguma situação quando você vê uma coisa absurda na rede social que não vai mudar a vida de ninguém, que você imagine Jesus orando na sua frente, essa oração de Jesus fluindo para o Pai, e essa resposta já dada. A gente não precisa dar respostas melhores do que o nosso Pai. E a gente não precisa orar melhor que Jesus. A gente só precisa ser um com Ele nessa oração. E estender essa oração por onde nós formos. Às vezes a gente fala muito, tem que orar e agir, né? Eu entendo essa frase. Mas é impossível você ser uma pessoa que ora e você não agir. Isso acontece, isso caminha de mãos dadas. E a maior ação que você pode dar ao mundo é você orar. Não como um legalismo, né? Algumas décadas passadas a gente tinha um legalismo. Tem que orar, porque se orar não é isso. Se você não orar, as coisas não vão acontecer. Novamente aquela mentalidade de fazer para poder Deus responder. Mas não é essa a pegada, gente. A pegada é que nós já fomos afogados no ambiente de oração de Cristo. E o nosso objetivo é simplesmente Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser essa resposta. Eis-me aqui, eis-nos aqui como igreja.
perseverando unânimes em oração. Vamos aproveitar para orar esse tempinho? Quero convidar todos que puderem, podem ficar à vontade, tá bom? Podem ficar de joelhos, podem ficar em pé, pode ficar como você quiser, pode voar, né? Depois você me ensina aí como é que faz. Mas vamos orar, meus queridos. Nós precisamos disso. Senhor, como é que o Senhor conseguiu, Senhor? Como é que o Senhor conseguiu juntar cobradores de impostos, gente cujos impostos eram cobrados desse cobrador? Como é que o Senhor conseguiu juntar pescador? Como é que o Senhor conseguiu juntar gente de tudo quanto é tipo, de nações diferentes? A não ser pela oração que o Senhor fez. É essa oração que nós queremos habitar. É nesse céu que nós queremos voar. É nessas ondas que nós queremos navegar, Senhor. De forma que quando vier as turbulências da vida, é no Senhor que nós podemos olhar, é na tua oração e descansar como o Senhor descansa. Quantas vezes o nosso coração está alegre no momento em que o seu não está? E quantas vezes o nosso coração está abatido quando o Senhor está comemorando tudo, porque a gente não está alinhado com a tua oração, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser resposta, Senhor. Mas a ser resposta prioritariamente e unicamente disso que o Senhor orou. Nós queremos ser testemunhas da tua obra, da tua morte, da tua ressurreição. De forma que, como o apóstolo Paulo dizia, seja morrendo, seja vivendo, eu só quero continuar tendo o prazer de ser a resposta disso tudo que ele fez, disso tudo que ele orou, de ser alguém que creu depois. Nos ajuda, Senhor, a tomar um café como quem é resposta e é respondido pelo Pai. A tomar um banho, a cozinhar uma comida como quem é resposta e é respondido pelo Pai. A tratar de um tema difícil, a conversar sobre alguma coisa que seja muito dolorosa, mas ao mesmo tempo a ser resposta e receber a resposta do Pai. Que a gente seja esse fluxo, como aquela escada de Jacó, que sobe e desce sobre o Filho do Homem. E na medida em que nós nos tornamos um com Cristo, que a gente possa ser a expressão dessa oração dada ao Pai, dessa resposta ao Pai. Que por onde a gente passar, Senhor, a gente seja como um incenso de oração. Quando a gente estiver andando pelas ruas, quando a gente estiver andando pelos nossos colégios, pelas nossas faculdades, pelas casas uns dos outros, quando a gente estiver navegando pela internet, quando a gente estiver lidando com os nossos dilemas, quando a gente estiver fraquejando ou fortalecido, quando a gente estiver acordando ou dormindo, mas que a gente já se veja mergulhado em oração. A gente sabe que eles perseveravam, oravam o tempo todo, não porque eles ficavam 24 horas orando, mas porque eles entenderam que a tua oração é permanente. E eles simplesmente, em tudo que faziam, oravam. Oravam. Como uma extensão disso que o Senhor fez em João 17. Nos ajuda a orar uns pelos outros, não apenas por aqueles que têm o mesmo pensamento que o nosso.
nos ajuda a, em vez de a gente ir contra o outro, a gente começar com ações práticas de orando por quem a gente acha que nos persegue. Isso foram palavras tuas, Senhor. João, naquela carta, falou que de nada adianta você falar que ama a Deus se você não ama o seu irmão. Nos ajuda a nos enxergarmos discípulos no caminho, irmãos no caminho, e como irmãos no caminho, a entendermos que o nosso Pai é um, e que a nossa oração é uma, e não é a minha, não é da Joy, e não é apenas a oração de uma ou duas pessoas, é a tua oração, Jesus. E nós agora nos unimos a essa oração. Nós queremos ser resposta. Nós queremos ser fruto dessa oração. Como a gente teve essa sensação ao longo da semana, não nos deixa interromper a tua formação, Senhor. Nós queremos contribuir para a tua formação. O como, o que vai acontecer, nós não sabemos e não precisamos saber, a gente só precisa ouvir a voz dos anjos e dizer: o que vocês estão olhando? O que vocês estão procurando? Persevere em oração. Que a nossa busca não seja por todas as respostas, mas que a nossa busca seja por nos tornarmos tua resposta, Senhor, e encarnarmos isso com cada átomo do nosso ser. Precisamos disso, Senhor. Nos ajuda. E sabemos que é para isso que o Senhor derrama do teu Consolador. Para que Ele nos direcione, para que Ele nos oriente, para que Ele nos edifique, para que Ele junte medula tudo, Senhor. Sopra do teu Espírito, Senhor. E nós ansiamos, como naquele Pentecoste, nós ansiamos e estamos orando aqui, aguardando, Senhor, para que o Senhor possa fazer, não o que a gente pediu, mas revelar a resposta que o Senhor já deu. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Pai.